E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre Move3, uma ação que eu tenho comprado bastante, olhado com mais carinho. Então deixa eu te explicar o porquê disso e também explicar para você todo o ciclo e modelo de negócios da Movida. Então vamos lá analisadinha em como é que tá a empresa. Então vamos lá, separei um slide aqui pra gente entender um pouquinho mais do modelo de negócios da Movida, tá? Pra gente explicar como é que funciona a Movida, a gente tem que entender que primeiro de tudo, o primeiro passo no modelo de negócios da empresa é comprar os carros, tá? E aí a gente entende que toda empresa ela é basicamente três coisas: compra, gestão e venda, né? E aí, nesse caso, a gente começa com a compra aqui, que é a compra dos automóveis, né? Dos carros. E aí, nesse caso, a gente cria uma frota, né? Que é justamente, hoje a Movida tem uma frota de mais ou menos 248 mil carros. E aí, qual que é a graça da brincadeira toda, tá? Você já vai entender por que é muito legal esse modelo de negócio da Movida. Mas interessante porque quando ela compra o carro dela, ela compra esse carro em grandes volumes, tá? Ela não vai comprar um carro, ela não vai comprar 10 carros, ela não vai comprar 100 carros, ela não vai comprar 1000 carros, ela vai comprar muitos e muitos milhares de carros. E aí ela vai conseguir um bom desconto, tá? E esse desconto é muito importante, já vou te explicar o porquê, mas guarda isso, que a empresa, a Movida, ela compra carros com desconto, tá? Então é interessante a gente comentar sobre isso. E aí vamos pro próximo passo aqui. Então beleza, a Movida compra carros com desconto e compra muitos carros, 250 mil carros é a frota total dela. Perfeito, então começamos com a compra no modelo de negócio. Então o que ela vai fazer? Qual que é a gestão? Nesse é o primeiro ponto, é a compra, a gente também tem a gestão. E aí o que é a gestão desses ativos, né? É o do modelo Rent-A-Car, que é o modelo de aluguel de carros, que você provavelmente conhece, né? Quando você viaja, aterriza num lugar, você já tem um contrato fechado ali para poder alugar o teu carro. Normalmente alguma van te pega ali no aeroporto e te leva até a locadora, enfim. Ou às vezes a locadora já tá dentro do aeroporto, ali dentro do local. Então assim, Rent-A-Car, que é justamente aluguel de carros, né? O aluguel de carros tem a diária de 24 dias, e aí você paga de acordo com a diária que você vai utilizando, você paga ali um valor pelo carro. Então esse é o modelo de negócios da empresa e é o modelo de negócio onde ela faz dinheiro de fato, né? Tanto no Rent-A-Car quanto também no GTF. Então beleza, ela comprou o carro, ela vai alugar esse carro, ela comprou o carro com desconto, ela vai te alugar esse carro. Beleza. Segundo ponto, gestão de frotas. Então ela também compra carros não somente para alugar para pessoas físicas normalmente, né? Como também fazer gestão de frotas. E essa gestão de frotas ela entra tanto para gestão de frotas do governo. Então, por exemplo, o governo, né, estados, municípios, enfim, o governo em si, né, os servidores públicos precisam de automóveis, né, sejam automóveis mais personalizados, com giroflex, por exemplo, como é um carro da polícia, né, ou também como, por exemplo, um carro para movimentação do dia a dia. E aí o servidor público ali tem direito a um carro em alguns cargos, enfim, ou por exemplo, você precisa que esse servidor se movimente, né, enfim, então você faz a gestão de frotas para o governo e para empresas, tá? Isso também acontece em empresas. Então, algum executivo vai precisar de fazer uma movimentação ali, enfim, toda essa questão de gestão de frotas de uma empresa. Isso é muito bom para a empresa que tem a gestão de frota da Movida, porque ela não tem que se preocupar em comprar o carro, ela não tem que se preocupar em vender o carro, com pagar IPVA, com pagar imposto, com saber o momento certo de vender ou não. Então é interessante porque é muito benéfico para as empresas, tá? Diria que não faz sentido a empresa fazer uma gestão de frota, né? Ter a gestão, os carros da empresa ali serem feitos por ela, né? Então tem essa questão de GTF, e no GTF também entra o aluguel de carros por pessoas físicas também, né? Quando a gente fala de GTF, a gente também fala de uma pessoa física que, por exemplo, tem assinatura mensal, ou que, por exemplo, tem uma assinatura anual desses carros, também entra no GTF, tá? Então essa é outra forma da empresa gerir esse ativo, que é o carro, os carros, né? E gerar dinheiro com isso. E aí no final do ciclo do modelo de negócios dela, o que ela vai fazer? Ela vai vender esses carros usados como seminovos. E isso vai ser muito interessante porque lembra que ela comprou com desconto? Então, na hora que ela for vender como seminovos, ela vai conseguir vender num preço competitivo, porque a gente entende que se esse carro está usado e ela tivesse comprado no valor do mercado, na hora que ela for vender como seminovo, ela vai ter que aceitar um prejuízo muito grande. Só que como ela compra depreciado, acaba que a venda desse seminovo sai no break-even, tá? O que é o break-even? É no 0 a 0. Então ela compra um carro por 100 mil, só que como ela comprou com desconto, ela compra esse carro de 100 mil por 75 mil, exemplo, tá? Ela comprou esse carro por 75 mil, esse carro vai depreciando, e aí ele chega no valor final de venda, como seminovo, de 75 mil reais. Ou seja, saiu no 0 a 0, mas enquanto isso, ela lucrou na gestão de frotas e lucrou no aluguel de carros, tá? Porque se ela comprasse esse carro por 100 mil ao invés de comprar por 75 mil, mesmo tendo esse lucro ali, ele teria que ser praticamente todo usado para poder cobrir esses 25 mil. Só que como ela compra por 75 mil e vende por 75 mil, o resto é lucro, tá? Então é interessante comentar sobre isso. Não é lucro, mas a gente já entende isso. Por que não é lucro, mas a gente já entende um pouco mais sobre isso. Então é um modelo de negócios bem interessante. E aí ele depende de algumas variáveis. Ele depende de uma variável, por exemplo, como é que tá o aluguel de carros. Por exemplo, na pandemia a gente teve uma dor de cabeça em relação a isso, porque
parou de ter viagens, né? Então, enfim. E a gente também depende da compra e da venda. Então, a gente tem que... A compra tem que estar no momento bom de comprar. Então, os carros não podem estar muito valorizados na hora dela comprar. Então, os carros têm que estar no momento bom dela comprar. Porque se ela comprar no momento que está caro, ela pode se dar mal. E também tem que estar no momento bom de vender, né? Ela não pode vender os carros no momento que tiver ruim de vender os seminovos, tá? Então, tem alguns ajustes ali que a gente precisa tomar cuidado. E aí, qual que é o grande ponto aqui do modelo de negócios da Movida? A Movida hoje ela é extremamente dependente de capital intensivo, né? Porque a gente precisa atualizar essa frota. Já que você está vendendo um carro, você precisa comprar um novo carro constantemente, tá? Então a gente vai precisar de muito capital aqui. A gente já vai entender um pouco mais da onde que vem esse capital todo. E também é um modelo de negócios que ele está frequentemente em reciclagem e, enfim, e ele precisa de muita escala, porque a gente já vai entender um pouco mais esse ponto da escala e por que isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas se você tiver só um carro, quanto mais escala você tem, quanto mais carros você tem na sua frota, mais carros você consegue comprar. Quanto mais carros você consegue comprar, maior o desconto. Quanto maior o desconto que você consegue comprar, maior o lucro. Tanto no Rent-A-Car no GTF, no RAC, no GTF, quanto também na hora que você vai vender um seminovo. Você pode vender ele até com lucro, tá? Você não vai sair no 0,0, vai sair até com lucro. Então, quanto mais escala esse negócio tem, melhor é esse negócio. E hoje tem a grande competidora aqui da Movida, que é a Localiza, sem dúvida nenhuma, que é a Localiza. E a Localiza tem muito mais escala, então ela dá abre uma boa margem em frente à Movida, só que a Movida vem no segundo lugar. Então abre uma boa margem também em relação às outras, né? As outras locadoras. E aí a gente tem aqui as teses, então, tá? Então, assim, explicando como é que funciona o modelo de negócio, se você não entendeu alguma coisa, ou tem mais alguma coisa pra pontuar e agregar também, pode deixar nos comentários, vai ser muito legal ver os teus comentários aqui, agregando o que você sabe sobre a empresa. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem as teses do porquê que eu tenho comprado a empresa, porquê que eu tenho olhado com mais carinho. E a primeira dessas teses é a seguinte, né? Hoje, a empresa, ela tem conseguido fazer algo que é muito interessante, que é, ela tá conseguindo aumentar a eficiência operacional dela, tá? E isso é muito bom. Aumentar a eficiência operacional da empresa é algo que gera um lucro no final do dia muito interessante. Então, assim, eu já vou explicar isso pra vocês também, mas a primeira tese que eu tenho aqui, eu acho que é mais importante, eu acho que vem primeiro, é preço. Porque assim como a gente aprendeu com o Howard Marks, né? Se você não conhece o Howard Marks, eu vou deixar o vídeo dele aqui no card. É um vídeo antigo, mas que vale muito a pena ser visto. O Howard Marks basicamente ensina que não é comprando coisas boas que se fica rico, mas sim comprando bem as coisas. E hoje, se a gente para pra analisar a Movida, eu nem ia entrar aqui, mas se a gente para pra analisar a Movida, se a gente pegar um lucro estimado de 200 milhões, tá? Em 2024, né? Porque não é algo impensável, já que a gente tá falando de 170 milhões de lucro, faltam uns 30 para dar 200 milhões, uns 30 milhões de lucro para dar 200 milhões, a gente chegaria num PL, né, que é um preço sobre lucro, tanto se a empresa tivesse 200 milhões de lucro por ano, demoraria 6 anos para você reaver o seu capital, né, principal. Seria um PL de 6, então um PL baixo, então você está comprando bem, você está comprando barato. Só que o ponto mais principal não é nem isso, porque hoje, se a gente pegar a frota da empresa, até deixei separado aqui embaixo, se a gente pegar os ativos da empresa versus do passivo, porque qual que é o grande negócio aqui? É que a empresa está muito alavancada, essa é real. Por que a empresa deu prejuízo, né? Por que a empresa deu prejuízo há algum tempo atrás aqui? E por que a empresa não vem conseguindo entregar um resultado tão interessante? Porque ela tem muita dívida. E é justamente o que a gente comentou ali. É intensiva em capital. Então toda hora ela precisa estar girando a frota, escalando o negócio para poder tentar pegar um espaço da Localiza. Então ela precisa de muito capital. E muito capital envolve dívida, né? Porque o custo do capital do terceiro é mais barato do que o seu capital, porque no seu capital você paga imposto, no capital do terceiro você paga os juros ao invés dos impostos, né? Então você economiza aí, você investe o seu capital e o capital do terceiros, e aí você consegue amenizar ali o imposto que você vai ter que pagar. Então é mais eficiente você usar o capital do terceiro, ou seja, dívida, do que você usar o seu próprio capital, porque senão você vai pagar imposto, né? Então é interessante comentar sobre isso, e assim, beleza, o grande negócio da empresa hoje é que ela está endividada, então esse é até um ponto que a gente vai ter aqui como tese também, mas é o seguinte, se você hoje vendesse todos os ativos da empresa, toda a frota dela, 248 mil carros, daria mais ou menos um valor de 19 milhões, 20 bilhões na realidade, né? 20 bilhões, e o total de ativos da empresa hoje é de 21 bilhões de reais. Beleza. Só que quando a gente vai analisar os passivos da empresa, a gente pega os passivos totais da empresa, vai dar mais ou menos 18 bilhões e 600 milhões. Nesse caso, qual que seria o patrimônio líquido? O que é patrimônio líquido? É os ativos, então todos os carros e ativos da empresa, menos o passivo, que é todas as dívidas da empresa e todos os passivos, coisas que ela tem que pagar. A gente teria um patrimônio líquido de 2,6 bi, tá? 2,6 bi, guarda esse número. Só que hoje,
se o patrimônio líquido dela é líquido no final de tudo, zerou tudo, sai em 2,6 bi, hoje você consegue comprar a empresa pela metade desse valor. Então, o preço sobre o valor patrimonial hoje da empresa é de 0,5. Ou seja, e é a grande estratégia que o Howard Marks usa, né? Sempre usou, e a que o Warren Buffett usou no início dele, que é você comprar empresas que estão muito descontadas, e até assim, até grandes investidores, tá? Fazem isso. É algo bem lógico. É daí que veio o Value Investor, né? O Warren Buffett fazia muito isso no início e o Howard Marks faz até hoje, né? Qual que é o negócio? Se você comprar toda a empresa e você vender tudo que a empresa tem e pagar tudo que ela tem que pagar e vender tudo que ela tem que vender e vender todos os ativos dela, você sai no lucro. E no lucro aqui é de 100%. Então, assim, hoje pra Movida, se alguém tivesse esse dinheiro aí, 1,3 bi, pra brincar, e quisesse comprar a Movida e conseguisse um acordo de comprar a Movida por 1,3 bi, que é o que você consegue fazer, não em totalidade, porque não vão vender a empresa inteira pra você, mas só pra você ter essa ideia, se você comprar a empresa hoje e ela vendesse tudo, zerasse tudo, teria 100% de ganho por conta disso, porque você está comprando a 0,5 do VP, ou seja, você está comprando a frota dela menos as dívidas pela metade do valor. Pela metade do valor. Você está comprando uma nota de 100 reais por 50 reais. Então, é uma tese muito boa. O preço, é o preço. Porque, enfim, hoje você está comprando metade da frota dela. Você está comprando a frota dela pela metade do valor. É a mesma coisa que eu falar. Você quer comprar um carro? Um Kwid, Renault Kwid, que é uma merda. Um carro que custa quanto? Quanto que é a FIP dele? 80 mil? Um carro que custa 80 mil reais. Por 40 mil reais, você quer pagar 40 mil reais num Kwid zero? Você fala, claro, quem não quer? Porque eu vendo para alguém, nem que seja por 60 mil. Então, esse é o negócio. Esse é o negócio. Esse preço impacta bastante, né? Então, até coloquei aqui para vocês. Se a gente pegar aqui os ativos, que daria mais ou menos 21 bi, e tirasse todos os passivos, a gente chegaria num PL de 2,6, né? Isso aqui é do nosso queridíssimo balanço patrimonial da empresa. E aí, voltando aqui, então, a primeira tese é essa: preço. Então, pronto, já foi para preço. Segunda tese é a seguinte: GTF, que é gestão de frotas, e seminovos, e até o mesmo hack, tá? Então, qual que é o grande lance aqui? Melhora de eficiência operacional. Essa palavra me encanta, porque toda vez que a gente vê uma empresa tendo melhora de eficiência operacional, o que é isso? É você conseguindo gerar mais dinheiro com a mesma quantidade de dinheiro que você tinha antes. Então, quando você tem você investe 100 reais e depois você lucra 12, é uma coisa. Quando você tem 100 reais e você lucra 5 reais, é outra coisa. Então, como é que você consegue melhorar a sua eficiência para que você, sem ter que fazer nada demais, sem ter que investir mais dinheiro, sem ter que fazer nada, você consiga aumentar esses 5 reais para 12? É eficiência operacional. Ou seja, você está falando que quanto mais dinheiro entregar na tua mão, mais dinheiro você consegue gerar. Então, isso é muito... Isso bota no chão qualquer outra competitividade que tenha com qualquer outra empresa, é o aumento de eficiência operacional. Então, essa palavra, toda vez que eu vejo uma gestão focada em melhora de eficiência operacional, é uma gestão que sabe o que está fazendo, tá? Então, esse grupo de palavrinhas é sensacional e é justamente o que eles têm feito hoje. O modelo de negócio da Movida, o lucro vem... A receita principal ali, ela vem basicamente de GTF e hack, tá? O fluxo de caixa livre da empresa, porque o seminovo, ela praticamente compra, ela investe o dinheiro para ter o lucro no hack e no GTF, e depois ela vende o seminovo para comprar outro carro zero e seguir fazendo esse ciclo legalzinho, né? Então, assim, hoje todo o dinheiro, toda a receita de seminovos, ela é basicamente basicamente usado pro CAPEX, pro capital de giro, né, da empresa, pro CAPEX e capital de giro da empresa. Então, esse dinheiro você não chega a ver a cor desse dinheiro. Esse dinheiro, ele entra e vai, ele entra e sai, ele entra e sai. O que realmente ficaria é o dinheiro que vem do GTF e do hack, né? Só que aí tem as dívidas, enfim, e isso tem tirado um pouco mais, a gente já comenta um pouco mais sobre isso, mas assim, então, beleza, a gente tem o GTF e seminovos e hack. O que tá acontecendo aqui? Primeiro de tudo, a empresa, a Movida, focando em eficiência operacional, a gente tá vendo ela saindo mais do hack, que é onde ela tava, que tem uma eficiência operacional, tem uma margem e uma eficiência operacional e uma previsibilidade e uma estabilidade de receita menor. Então hoje o resultado da Movida, se você pegar nos últimos anos, é muito volátil, né? E eles querem regularizar isso um pouquinho mais para poder ter uma previsibilidade maior, né? Afinal, a previsibilidade é muito importante na hora que você tá querendo vender a sua empresa para outras pessoas. Elas querem saber se esse dinheiro vai continuar vindo para poder pagar um PL mais alto possível, né? Então assim, é
importante previsibilidade de receita. E aí, no caso, o GTF tem mais estabilidade e até melhores margens, né? Porque você consegue prever, enfim. Então, você tem melhores margens até no final do dia. Então, a Movida está saindo de focar em aluguel de carros para focar em GTF. E isso tem trago bons frutos para a empresa, né? Além disso, em seminovos, como ela está conseguindo fazer o ciclo, né? A idade média desses veículos está conseguindo controlar muito bem isso, ela está conseguindo gerar mais eficiência nos dois segmentos que geram lucro para a empresa, que é no GTF e no RAC. Então ela está conseguindo usar melhor o tempo médio ali dos carros, que, enfim, além de trazer um dinheirinho, que é basicamente nada, mas além de trazer um pequeno lucro ali para a empresa, um pequeno EBITDA para a empresa, líquido, né? A gente consegue gerar mais dinheiro nos segmentos que geram dinheiro de fato. E aí também tem o RAC eles têm conseguido, então assim, GTF seminovos, e aí no RAC, no Rent a Car, né, no aluguel de carros, eles têm conseguido não só aumentar a tarifa do aluguel diário dos carros, o que é muito bom, então demonstra esse poder de repassar esse valor, conseguiram fazer isso, então interessante, é algo que é bom, e eles vêm conseguindo melhorar a eficiência também do RAC, e aí é uma coisa mais sazonal, claro, mas assim, tanto por uma maior quantidade de vendas, né, quanto também por um aumento do aluguel. Então, enfim, bem legal, eles têm conseguido otimizar. Essa é a palavra sensacional. Quando uma empresa ela tem escala, escala e otimização, que é o que a Movida tem, é uma empresa exponencial. Ela escala, ou seja, ela cresce, e ela otimiza, ou seja, ela exponencia. Porque escala é multiplicação, otimização é multiplicação vezes multiplicação é exponencial. Né? Então é o que a gente vê aqui no caso da Movida, que desde que ela foi comprada aí pela JSL, né, o Simpar, enfim, a gente está falando que saiu de uma empresa de nada e para chegar a 200 mil carros, né? Então 200 mil carros de frota, 20 bilhões de frota, né? Então é interessante comentar sobre isso. Eu gosto bastante desse ponto da empresa também. Qual que é o outro ponto? Desalavancagem e EBITDA. Hoje o que prejudica a empresa é basicamente dívida, né? Porque se a gente pegar hoje, ela tem uma margem EBITDA ali de 1,2 bi, o que seria basicamente o valor que a empresa está sendo negociada hoje. Só que aí, boa parte desse dinheiro é perdido, e aí quando a gente chega de depreciação dos carros, claro, né? E aí quando a gente chega no EBITDA, que é o lucro antes dos impostos e dos juros, né? A gente tem um EBIT de 700 milhões de reais, o que seria 2 vezes, né, o preço, metade do preço que a empresa está sendo negociada hoje. E aí você pode ver que boa parte desse EBIT, ele vira vapor em juros, em resultados financeiros. Então eu até deixei aqui para vocês, eu até vou grifar aqui, quando a gente fala de despesas financeiras, quando a gente fala de resultado financeiro, boa parte do resultado da empresa vem pra cá, tá? Isso aqui é juros, tá? Então, a gente tá falando que hoje o custo médio, só pra você ter ideia, hoje o custo médio da dívida da empresa é de CDI mais 2, tá? Eu não consigo escrever aqui com esse negócio aqui, mas CDI mais 2. Então, quando a gente fala de CDI mais 2, a gente tá falando de mais ou menos 14% nos dias atuais. Claro que você tem a redução do imposto, né? Então, você tem todo um cálculo aqui de como isso daqui não é capital próprio, sim capital de terceiros, você paga menos imposto. Então, hoje tá em cerca de 8%, eles até comentam aqui, eu não vou achar isso agora, mas é 8% de custo de capital, tá? 8% é mais ou menos 8%, 8 e tantos por cento, tá? Então a gente tem um custo de capital aí de mais ou menos 8%. Então assim, o CDI mais 2, 14%, guarda esse número, 14%, CDI mais 2. Se o CDI vai para 7, CDI mais 2 é 9%, a gente tem uma diminuição de 35%, a gente vê o resultado, a gente vê o lucro líquido, tá? A gente vê o lucro líquido, a gente vê o EBIT na realidade, né? A gente vê o EBIT saindo de... a gente vê o EBIT saindo de 118 milhões para mais ou menos 300 milhões. Então a gente vê esse EBIT indo pra lua, né? E aí a gente tira ali os impostos, enfim, a gente consegue ver o lucro líquido, eu diria que praticamente dobrar, né? Então a gente veria um PL que hoje seria mais ou menos a 200 milhões, né? Um lucro projetado para 2024 de 200 milhões, uma Selic caindo para 7%, mais 2% de custo de capital ali, 9%, se a Selic, entende isso? Um ponto da empresa é o seguinte: se a Selic cai de 12%, que é um valor, que é um patamar sustentável, para 7%, que é a média, a gente está falando que a gente conseguiria ver o lucro da empresa dobrando, a gente está falando que a gente teria o PL dela diminuindo pela metade, o PL dela diminuindo pela metade hoje seria mais ou menos 3
o múltiplo PL de 3 vezes, né? Ou seja, em 3 anos você recupera seu dinheiro. Isso é um PL que você não imagina, né? Você não tem, é um PL excelente. Quem que não quer comprar a empresa 3 vezes o lucro dela, né? Então é interessante comentar sobre isso. Esse é um ponto também. Os juros caindo, tá? É um ponto. Juros caindo é um ponto positivo para a empresa e é um ponto positivo para o investidor, que vai ter mais lucro no bolso dele, tá? E provavelmente vai ver as cotas valorizando também. Qual que é o outro ponto? Carros vendidos, tá? O momento atual para carros, para vender seminovos, tá bom. O mercado tá aquecido. Então, o que eles têm feito? Eles têm aumentado a venda de carros seminovos de 20 mil carros, ou seja, seria algo mais ou menos 7% da frota, algo em torno disso, 7% da frota, eu não tenho certeza, mais ou menos 7%, 8% da frota, né, para 30 mil, ou seja, 50% de aumento, que daria mais ou menos uns 15% da frota, né? Então, é muito interessante, 15% eu não tenho, agora os números não batem, são 4 da manhã, mas... Cara, é um aumento de 50% no número de carros vendidos. E isso é muito bom porque fluxo de caixa, tá? Então, se uma empresa nada mais é do que compra, gestão e venda, a gente tá falando que o que mais importa durante a gestão ali, entre a compra e a venda, é o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa tem que jogar a favor. Porque se você compra à vista e vende parcelado, você tá fudido. Seu fluxo de caixa é uma merda. Agora, quando você tem que ser o Einstein do CFOs aí para poder brincar nesse jogo. Agora, quando você tem um fluxo de caixa positivo, em que você tem um fluxo de caixa que constantemente se retroalimenta, isso é muito bom. Então você tem um fluxo de caixa mais estável e mais controlado. E é o que acontece aqui, porque como ela compra e vende os carros, ela tem um giro constante no fluxo de caixa, então dá um alívio para a empresa. E por que isso é muito bom? Porque você conseguindo ter um fluxo de caixa grande, né? Ela conseguindo vender aí 30 mil carros, e ela conseguindo vender 30 mil carros, a gente tá falando 80 mil num ano, 30 mil num trimestre, né? A gente tá falando que ela vai fazer? Todo esse dinheiro da venda do carro, ela pode decidir, será que eu compro novos carros ou será que eu pago essa minha alavancagem? Ela pode escolher, ou será que eu pago essas dívidas aqui que eu peguei? Ela pode escolher qual que faz mais sentido. Se ela pode escolher qual que faz mais sentido, ela vai ver onde tem mais retorno. Se ela pode ver onde tem mais retorno, a gente está falando que ao longo do tempo também, ela pode desalavancar a empresa. Desalavancando a empresa, não só os juros caindo, quanto também desalavancando, ou seja, tendo menos dívida, sobra mais lucro no dinheiro pro cotista. Então a gente tá pro investidor. Então a gente tá falando que a empresa tendo esse fluxo de caixa de venda constante de carros, né, de ativos, ela pode escolher o que traz mais retorno, se é desalavancar a empresa e trazer mais lucro para o investidor, ou comprar novos carros e continuar gerando o mesmo patamar de receitas e também de lucros e deixar essa dívida e se pagando ao longo do tempo, né? Então é interessante comentar sobre isso, acho que eu me estendi um pouco mais nesse ponto, mas é muito interessante. E qual que é o último ponto aqui, se eu não me engano? Moat, né? Quando a gente vai falar da filosofia do Warren Buffett, aqui a gente pode ver muito da filosofia do Warren Buffett, tanto de intrinsic value, né? Esqueci o nome agora, filosofia lá do Buffett antigona, né? A gente tá falando de que tem outra filosofia atual dele que é o moat, né? O que é um moat? Pensa num castelo, né? Eu vou até pegar aqui pra vocês. Pensa num castelo. A gente tá falando de um castelo. A gente tá falando que num castelo tem um rio em volta dele e tem toda uma barragem, né? Isso daqui. Se não tiver essa ponte aqui, é muito difícil você chegar até o castelo. Então, qual que é a filosofia do Warren Buffett, né? A filosofia do Warren Buffett é a seguinte: você tem que ter empresas que tenham essa defesa, né? Essa defesa em volta da empresa. Ou seja, é um mercado difícil de se competir. Para você competir naquele mercado, você vai ter que ultrapassar esse lago, né? Que tem em volta do castelo. Ou seja, a barreira de entrada é alta. Esse é o ponto. A barreira de entrada é alta. Por exemplo, se você está competindo no mercado digital ou em qualquer mercado que o custo... Vender brigadeiro. O custo de entrada é muito baixo. É muito fácil você vender brigadeiro na rua. A gente está falando que, cara, vai ter muito competidor nesse mercado. Agora, se a gente está falando que o modelo de negócio da Movida, você tem um moat muito grande. Porque para poder operar nessa brincadeira, você tem que comprar muito carro, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter muito ponto de venda, você tem que ter ponto de venda estratégico. Ou seja, é um modelo de negócios em que você precisa colocar muito capital, 20 bilhões de reais, para poder chegar no nível de competitividade. Para poder comprar... A Movida hoje não chega perto do que a Localiza por conta disso. É um modelo de negócio que, se você não escalar, você morreu. Porque é muito difícil você ter esse fluxo de conseguir comprar o carro com desconto suficiente para vender ele no final pelo mesmo valor que você comprou, só que usado, né? Então, assim, moat. A empresa hoje, o CAD aprovando a compra da Localiza, da Unidas pela Localiza, cara, a função do CAD é não permitir que isso aconteça, né? Então, vou falar que foi um tiro no pé, mas enfim, não vou entrar nessas questões. Cara, hoje, basicamente, só vai existir duas empresas, só vai existir duas grandes empresas por muito tempo, na minha visão,
de locação de carros e de gestão de frotas, que vai ser a Localiza e que vai ser, principalmente em aluguel de carros, né, Rent a Car, Hack, que vai ser a Localiza e que vai ser a Movida. Não vai ter outras, porque é muito difícil você competir com elas. Você não vai conseguir ter um preço tão acessível quanto delas. Então, basicamente, você vai morrer. Então, a gente tá falando que é basicamente uma B3, né? É um monopólio. Aqui seria um duopólio, né? Então vai ter outras várias pequenininhas que atendem pontos muito desconhecidos e são minúsculas, né? Pequenininhas ali, são mais regionais. Mas se a gente falar de empresa grande mesmo, que realmente vai ter um market share importante, vai ser essas duas, por muito e muito tempo, né? Acredito eu, assim como a B3 era um duopólio, né? Rio de Janeiro e São Paulo, aí juntou monopólio, enfim. Então essa é a minha tese da Movida. E aí só antes de terminar, eu queria comentar com você sobre isso, né? ROIC. ROIC nada mais é do que o Return on Invested Capital. O que é isso, né? O retorno sobre o capital investido. O capital investido nada mais é do que o capital que você pegou de dívida e o capital próprio. E isso dividido pelo valor que você teve ali de EBITDA, né? Então, se a gente está falando que a gente tem quando a gente tem um ROIC, a gente está falando que a gente consegue, através do patrimônio investido, é lucro líquido, né? A gente consegue ter um retorno de 12% sobre o capital investido. Por incrível que pareça ou não, esse é o retorno que você conseguiria na Selic hoje, tá? A gente tem que lembrar que a Selic nunca sempre fica no mesmo patamar. A Selic já chegou a 2% na pandemia, então, enfim. Então a gente está falando que hoje a empresa tendo um ROIC, um retorno sobre o capital investido de 12%, ela tem um retorno que consegue ser competitivo com a Selic. Ou seja, se você investir na empresa e você investir na Selic, você teria o mesmo retorno. Claro que aí, enfim, tem várias outras. Eu estou simplificando aqui, mas isso é um ponto muito positivo, porque se a gente pega a maioria das empresas no Brasil não conseguem chegar a esse patamar de ROIC, ou seja, ela vai ter um retorno menor que a Selic. Ou seja, a Selic alta não faz sentido investir na empresa. Não faz sentido a empresa pegar dinheiro emprestado para investir nela mesma. Não faz sentido a empresa pegar o próprio dinheiro para investir nela mesma. Ou seja, a empresa estagna e muito provavelmente não é nem um pouco competitiva e tem que esperar a Selic baixar de novo para poder crescer, né? Então, quando a gente está falando que a gente consegue ter um ROIC acima da Selic, a gente está falando que faz sentido a empresa se alavancar. E é hoje justamente o que acontece, né? Porque ela tendo um ROIC de 12%, ela consegue pegar capital seria em mais 2, só que menos imposto é um custo de capital ali de terceiros de mais ou menos 8 e tantos por cento, ou seja, ela consegue uma margem ali, uma diferença de mais ou menos 3%, ou seja, a empresa gera valor. Não destrói valor, e sim gera valor para os investidores, né? Mas sobre o Movida é isso, eu espero que tenha ficado uma análise completinha, são 30 minutos explicando sobre empresa. Se você ficou até aqui, meus parabéns, e já deixa o teu like, se inscreve no canal. O objetivo é sempre trazer uma melhor análise possível, né? Explicando tudo sobre as empresas, teses, modelo de negócio, enfim, tudo que você realmente precisa saber sobre a empresa e não cair naquele conto de que é PL, PVP, enfim, você realmente entender não só o modelo de negócios, como balanço patrimonial, DRE, enfim, tudo que você precisar saber. E, inclusive, se você teve qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu sempre respondo. Mas, enfim, sobre a análise da Movida é isso. E eu já recomendo você assistir o do Banco ABC também, que eu vou deixar aqui no card. É um pouquinho diferente a análise, eu confesso, não vai ser tão bonitinha quanto essa. Mas essa análise, inclusive, foi feita pra comunidade. Então, se você ainda não tá na comunidade, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma olhadinha e não perder, né, um valor irrisório ali, são 20 e poucos reais, pra você ter acesso a esse vídeo antecipado, pra você tirar dúvidas comigo pessoalmente, pra você me explicar a sua carteira, pedir opinião sobre a sua carteira, pedir opinião sobre um fundo, pedir opinião sobre a ação. Então, assim, é um valor, assim, que qualquer investimento, se você investir 100 reais e você tiver um retorno de 20% em cima desses 100 reais, é uma cota de um fundo imobiliário, já tá falando que compensa, tá falando que se paga. Então, assim, é basicamente, nem um PF hoje não é esse valor. Então, se você quiser garantir acesso a tudo isso, eu vou deixar o link da comunidade, assinem aqui na descrição. Eu realmente fico muito impactado quando o pessoal não consegue perceber esse que é um valor ridículo, Então, você não entrar na comunidade assinem, eu não consigo entender o que se passa na sua cabeça pra você não entrar na comunidade. É um valor ridículo pra você ter muito benefício e se 1% desses benefícios te ajudarem, compensa, porque tendo um retorno de 20 reais, se você investe, é nada, né? Então, de toda forma, se você ficar 1% mais seguro com alguma informação que eu soltar no grupo, já compensa, porque aí é 1% menos de cagada que você faz e 1% mais de acerto que você faz, que ao longo da sua trajetória aí como investidor, não é 20 reais que você vai ganhar com essas informações. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição e espero que você garanta seu acesso. Porque, enfim, pra mim não faz sentido você não garantir seu acesso, mas já se inscreve no canal, deixa teu like e já assiste o vídeo do Banco ABC. Vou deixar aqui no card. Fechou? É isso? É nóis, hein?